Ele não sabe ainda o que vai fazer. Aliás, ele disse que não tem plano B. O Senado assumiu uma parte da responsabilidade por tentar construir uma solução, pelo que eu entendi da fala do próprio presidente Rodrigo Pacheco. Mas nós vamos colocar toda a equipe da Receita Federal à disposição do Senado para a gente tentar construir uma alternativa, uma vez que tem um prazo exíguo, né, e que precisa encontrar uma solução. A Fazenda não tem uma proposta, então um plano B? Nós não temos. Não temos um plano B, não sabemos para onde vamos, está tudo na mão da Receita. A Receita já mostrou a que veio e a Receita, pelo visto, pelo visto não. A Receita, em função dessa MP, tudo que foi colocado nessa MP, André, já trouxe uma insegurança jurídica em relação à própria reforma tributária. Olha a gravidade do negócio. Porque tem uma série de compensações que estão estabelecidas no texto que foi aprovado da emenda constitucional no ano passado, e que as pessoas olham hoje, o empresário olha hoje e fala assim, quem garante que chegar lá na frente ele vai dizer que essa compensação tributária está me prejudicando, está prejudicando minha arrecadação, então eu vou eliminá-la, né? Como é que você consegue estabilizar a economia de um país com esse tipo de política sorrateira? Pois é, e não ter o plano B parece que torna evidente que eles entendem que não existe vontade política suficiente para fazer isso valer, né? Como você bem disse, se de novo vier, de novo será rejeitado. Se isso for a debate, o debate vai engolfar essa questão. Então, é claro que isso tentou ser colocado garganta abaixo, né? Goela abaixo. Parece claro que o próprio governo entendia que eram questões que não iam passar ou que não passariam se fossem debatidas e até mesmo compreendia ou conhecia a inconstitucionalidade envolvida nisso. Então, é mais lamentável ainda, né? Porque se quer uma correção que torne mais atrativo o texto, o governo percebe que é impossível. Então, isso mostra que, enfim, o conteúdo ali não foi trabalhado de forma jurídica, ou, enfim, a questão ali era muito mais uma estratégia de fazer passar se desse. Se não desse, a gente larga para lá. É impressionante, né? Inclusive está a Cecília Lopes aqui, que também fez um superchat para perguntar. Essa novela da desoneração, o governo vem irritando o setor produtivo. Pode estar criando um ambiente hostil ao ponto de ser cogitada a demissão do Haddad ou o impeachment de Lula? Cecília, tudo é possível na política. Não sei o que o André pensa a respeito, mas o fato é o seguinte, a estratégia do Haddad, o que ele tinha ali no colete, né, de munição, daquilo que ele se propôs a fazer, me parece que essa munição se esgotou. E ele, quando ele admite publicamente que não tem plano B, deixa muito claro que ele chegou ali no limite dele. O Haddad, ele desde o início do governo, ele era visto pelo setor produtivo, pelo mercado financeiro, como uma espécie de algodão entre cristais, alguém que conseguisse se equilibrar entre uma demanda de um governo, de um Lula 3, que está mais para Dilma, né? É o Janjo, é o Dilma, vamos dizer assim, com premissas muito mais à esquerda, muito mais de você forçar a mão do Estado, ampliando demais os gastos, sem nenhum tipo de compromisso com os fundamentos da economia. A primeira coisa que o governo fez, que o presidente fez quando assumiu, foi começar a atacar o Banco Central, tentando acabar com a autonomia do Banco Central, né? Aí a gente vê essa tentativa de expansão de gastos. Para expandir gastos, vamos expandir também os impostos, vamos aumentar os impostos. Em vez de ir atrás dos sonegadores, que eu conversei com vários empresários, viu, André e Cecília, e eles me falaram isso, falaram, Cláudio, em vez de ele ir atrás dos sonegadores, e olha que tem muita gente sonegando, tem muito dinheiro aí para ser recuperado, né, legalmente devido, eles estão querendo punir quem paga, punir quem está em dia. Então, assim, está errado. Qual é o estímulo que o sujeito vai ter, que o investidor vai ter numa economia dessa? Quer dizer, o sonegador está lá, tranquilo, flutuando aí, seja lá por causa das relações políticas, quem sabe, né, que ele tem com o próprio governo, ou com lideranças aí do Congresso, e aí ele não é incomodado. Aí quem é incomodado é quem está produzindo, quem está pagando imposto e quem está cumprindo o seu dever de cidadão e de empresário. Então, olha, o Haddad, ele está por um fio. Ou ele troca a equipe da Receita, porque o mínimo que ele pode fazer é dizer, olha,
eu fui ludibriado, né? Eu confiei na minha equipe. Então, assim, o mínimo ele troca a equipe da Receita, ou ele vai junto com a bacia, vai de baciada, porque o Lula nunca enfrentou um momento tão frágil. Olha, são várias as derrotas do governo, são seguidas as derrotas do governo no Congresso, né? Ontem mesmo ele sofreu mais uma derrota com a história do leilão, de ter que anular um leilão que era cheio de irregularidade, que também trouxe aí de volta, né, o fantasma da corrupção para dentro do governo do PT. Então, assim, ele está numa situação em que ele precisa dar um choque de credibilidade no seu governo. O seu governo está absolutamente perdido, né? É um desgoverno, como disse o próprio presidente da CNA ontem, é um governo que ataca os setores produtivos, é um governo que não tem plano, é um governo que não tem projeto de país, não tem projeto de nação, usa premissas ultrapassadas, mundialmente ultrapassadas, que nem se usa mais, quer dizer, nem a China está usando essas premissas. Então, assim, é anacrônico, é um governo anacrônico, descolado da realidade e que está enfrentando esse seu momento de maior fragilidade. Então, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. André, o que você acha? Dantas, e além disso, a gente tem é um sintoma sempre grave quando o empresariado se manifesta, né? A gente fica, enfim, todo mundo fala e tal, mas quando o empresariado vem ao microfone para reclamar do governo, é porque, de fato, o governo está cortando na carne, né? Acabou a gordura. E isso tem acontecido. A gente viu aí na semana passada, isso ocorreu. E o Haddad, ele tem um ponto relevante, que ele é um homem de confiança. Ele está nesse cargo, inclusive, por ser um homem de confiança do Lula. Não vamos nos esquecer que ele se submeteu, da prisão do Lula, aquela questão eleitoral toda de ser o substituto do Lula, enfim, um negócio até um pouco autoral, né? Pouco com uma personalidade própria, vamos dizer. Ele se permitiu estar nessa situação. Então, é um homem de confiança do Lula e por isso está nessa situação. Se por acaso ele cai ou ele chega nesse momento de desgaste, isso é um sintoma do próprio governo, do desgaste do próprio governo em si. Se cai uma pessoa dessa, isso vai ser sentido dentro do governo, imagino eu, de uma forma muito forte, uma sensibilidade muito grande, passa a ter uma fragilidade ainda maior, passa a ter o governo em relação a um setor tão delicado como esse que ele gerencia.